Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu gostaria de lhe dizer que é com muito prazer que eu me dirijo a você para conversar sobre espiritualidade. Dentro deste assunto, vamos falar um pouco sobre Bíblia. As Escrituras Sagradas, a palavra inspirada de Jeová, reconhecida como o maior livro de todos os tempos, devido à sua antiguidade, à sua circulação total, ao número de línguas para as quais foi traduzida, à sua extraordinária grandeza como obra-prima literária e por sua extrema importância para toda a humanidade. Independente de todos os outros livros, ela não imita nenhum deles. Ela se destaca pelos seus próprios méritos, dando crédito a seu autor ímpar. A Bíblia distingue-se também por ter sobrevivido a mais controvérsias violentas do que qualquer outro livro, sendo odiada por muitos inimigos. Nome: a palavra portuguesa Bíblia vem através do latim da palavra grega bibli, que significa livrinhos. Esta, por sua vez, deriva de biblos, palavra que descreve a parte interna do papiro, planta da qual se fabricava uma forma primitiva de papel. A cidade fenícia de Gebal, famosa pela sua fabricação de papel de papiro, era chamada pelos gregos de biblos. Podemos ver em Josué 13:5 que afirma: e a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade até ao sopé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Com o tempo, Bíblia passou a descrever diversos escritos, rolos, livros e, finalmente, a coleção de pequenos livros que constitui a Bíblia. Jerônimo chamou esta coleção de Biblioteca Divina. Jesus e os escritores das escrituras gregas cristãs referiram-se a esta coleção de escritos sagrados como as Escrituras ou as Escrituras Sagradas. Os escritos sagrados podemos ver em Mateus 21:42, Marcos 14:49, Lucas 24:32, João em 5:39, Atos em 18:24, Romanos em 1:2, 15:4, em 2 Timóteo em 3:15-16. Esta coleção é a expressão escrita de um Deus comunicativo, a Palavra de Deus, e isto é reconhecido em frases tais como expressão da boca de Jeová. Podemos ver isso em Deuteronômio
8:3. Declarações de Jeová, podemos ver em Josué 24:27. Mandamentos de Jeová, podemos ver em Esdras 7:11. Lei de Jeová, advertência de Jeová, ordens de Jeová, podemos ver em Salmos 19:7-8. Palavra de Jeová, podemos ver em Isaías 38:4, 1 Timóteo 4:15. Pronunciação de Jeová, podemos ver em Mateus 4:4. Estes escritos são repetidas vezes chamados de proclamações sagradas de Deus. Podemos ver em Romanos 3:2 e Atos 7:38, Hebreus 5:12 e 1 Pedro 4:11. Divisões: 66 livros individuais de Gênesis à Revelação constituem o cânon da Bíblia. A escolha desses livros específicos e a rejeição de muitos outros evidencia que o autor divino não só inspirou a sua escrita, mas também cuidou meticulosamente da sua compilação e da sua preservação no catálogo sagrado. Podemos ver em apócrifos e no cânon. 39 dos 66 livros, que constituem 3/4 do conteúdo da Bíblia, são conhecidos como Escrituras Hebraicas. Tendo todos sido escritos inicialmente nesta língua, com a exceção de alguns pequenos trechos escritos em aramaico, podemos ver em Esdras 4, 8, 6 e 18, 7, 12 a 26, em Jeremias 10, 11, em Daniel em 7:28. Por combinarem alguns destes livros, os judeus tinham o total de apenas 22 ou 24 livros. Todavia, estes abrangiam a mesma matéria. Parece também ter sido seu costume subdividir as Escrituras em 3 partes: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Lucas 24:44, podemos ver Escrituras Hebraicas. A última 4ª parte da Bíblia é conhecida como Escrituras Gregas Cristãs, assim denominadas porque os 27 livros que compõem esta seção foram escritos em grego. A escrita, a compilação e a colocação em ordem destes livros no cânon da Bíblia também demonstram a supervisão de Jeová do começo ao fim. Podemos ver nas Escrituras Gregas Cristãs. A subdivisão da Bíblia em capítulos e versículos Vou repetir. A subdivisão da Bíblia em capítulos e versículos contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Vou repetir. 1.189 capítulos e
31.102 versículos. Não foi feita pelos escritores originais, mas foi uma adição utilíssima realizada séculos depois. Os maçoretas dividiram as escrituras hebraicas em versículos. Daí, no século XIII de nossa era comum, acrescentaram-se as divisões em capítulos. Por fim, em 1553, a edição de Robert Estienne da Bíblia em francês foi publicada como a primeira Bíblia completa com as atuais divisões de capítulos e versículos. Os 66 livros bíblicos em conjunto constituem apenas uma única obra, um todo completo. Assim como as marcações de capítulos e versículos são apenas ajudas convenientes para o estudo da Bíblia e não visam depreciar a unidade do todo, assim também se dá com a divisão da Bíblia em seções, feita segundo a língua predominante em que os manuscritos nos foram transmitidos. Por conseguinte, temos tanto as escrituras hebraicas como as gregas, acrescentando-se a estas últimas a expressão cristãs para distingui-las da Septuaginta grega, que é a parte hebraica das escrituras traduzidas para o grego. Antigo, o Velho Testamento e Novo Testamento. Hoje em dia é comum chamar as escrituras escritas em hebraico e em aramaico de Antigo ou Velho Testamento. Isto se baseia na leitura de 2 Coríntios 3,14. Poderemos ver o que diz esse capítulo 3 no versículo 14. O seguinte: mas as suas faculdades mentais estavam obtusas, pois até o dia atual permanece o mesmo véu sem ser levantado por ocasião da leitura do Antigo Pacto, porque é eliminado por meio de Cristo. Amém? Na Vulgata Latina e em versões tais como algumas católicas e na Almeida, edição original, comprovamos estas citações. No entanto, o uso de Antigo e Velho Testamento neste texto é incorreto. A palavra grega diatkes, que significa pacto, assim como nos outros 32 lugares em que ocorre no texto grego, muitas traduções modernas rezam corretamente Antigo Velho Pacto. Referência IBB NERS. O apóstolo Paulo não se referia às escrituras hebraicas e aramaicas na sua inteireza, ou seja, no todo. Tampouco queria dizer que os inspirados escritos cristãos constituíam um Novo Testamento ou Pacto. O apóstolo estava falando do antigo pacto da lei, registrado por Moisés no Pentateuco.
e que constitui apenas uma parte das escrituras pré-cristãs. Por este motivo, ele disse no próximo versículo, sempre que se lê Moisés. Portanto, não há base válida nas escrituras hebraicas e aramaicas serem chamadas de Antigo ou Velho Testamento e para as escrituras gregas serem chamadas de Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo chamou a coleção dos escritos sagrados de as Escrituras. Podemos ver em Mateus 21:42, Marcos 14:49, João 5:39. O apóstolo Paulo chamou-as de Escrituras Sagradas, Escrituras e os Escritos Sagrados. Podemos ver em Romanos 1:2, 15:4 e em 2 Timóteo 3:15. Autoria. A tabela acompanhante mostra que foram usados cerca de 40 secretários ou escribas humanos pelo único autor para registrar a inspirada palavra de Jeová. Toda a escritura é inspirada por Deus, e isso inclui os escritos das escrituras gregas cristãs, junto com o resto das escrituras. Podemos ver em 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 3:15 e 16. Esta expressão inspirada por Deus traduz a frase grega theopneustos, que significa por Deus soprado, por soprar sobre homens fiéis. Deus fez com que seu espírito ou força ativa se tornasse operante neles e dirigisse o que ele queria registrar, pois, como está escrito, a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Podemos ver em 2 Pedro 1:22, em João 20, 21, 22 e também em inspiração. Este invisível Espírito Santo de Deus é seu dedo simbólico. Portanto, quando homens viram Moisés realizar façanhas sobrenaturais, eles exclamaram: é o dedo de Deus. Podemos ver isso em Êxodo 8, 18, 19. Compare isso com as palavras de Jesus em Mateus 12, 22, 28, em Lucas 11, 20. Numa demonstração similar do poder divino, o dedo de Deus começou a escrita da Bíblia, por gravar os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Podemos ver isso em Êxodo 31, 18, Deuteronômio 9, 10. Portanto, para Jeová, seria simples usar homens como seus escribas, embora alguns deles fossem indoutos e comuns quanto a treinamento escolásticos. Podemos ver em Atos 4:13. E sem importar-se, a pessoa era por profissão pastor, lavrador, fabricante de tendas, pescador, cobrador de impostos, médico, sacerdote, profeta ou rei.
A força ativa de Jeová colocava os pensamentos na mente do escritor e, em certos casos, permitia-lhe expressar o pensamento divino nas suas próprias palavras, deixando assim que características de personalidade e individuais se evidenciassem na escrita, mas, ao mesmo tempo, mantendo uma sublime unidade global no tema e no objetivo. Desta maneira, a Bíblia resultante, refletindo a ideia e a vontade de Jeová, excede em riqueza e em alcance os escritos dos meros homens. O Deus Todo-Poderoso cuidou de que a sua palavra escrita da verdade estivesse numa linguagem facilmente entendível e facilmente traduzível para praticamente qualquer língua. Nenhum outro livro demorou tanto para ser completado como a Bíblia. Em 1513, antes da Era Comum, Moisés começou a escrita da Bíblia. Outros escritos sagrados foram adicionados às escrituras inspiradas até algum tempo após 443 antes da Era Comum, quando Neemias e Malaquias completaram seus livros. Daí, durante quase 500 anos, houve um intervalo de tempo na escrita da Bíblia, até que o apóstolo Mateus escreveu seu relato histórico quase 60 anos depois. João, o último dos apóstolos, contribuiu seu evangelho e 3 cartas para completar o cânon da Bíblia. Assim, ao todo, estava envolvido um período de cerca de 1610 anos na produção da Bíblia. Vou repetir. Ao todo, estava envolvido um período de cerca de 1610 anos na produção da Bíblia. Todos os co-escritores eram hebreus e por isso eram parte daquele povo incumbido das proclamações sagradas de Deus. Podemos ver isso em Romanos 3:2. A Bíblia não é um agrupamento ou uma coleção desconexa de fragmentos heterogêneos da literatura judaica e cristã. Antes, ela é um livro organizacional altamente unificado e interligado nos seus diversos segmentos, o que deveras reflete a sistemática qualidade ordeira do próprio Criador, autor, os tratos de Deus com Israel em dar-lhe um abrangente código de leis, bem como regulamentos, governando assuntos até nos mínimos pormenores da vida em acampamentos, coisas que mais tarde se refletiram no reino davídico, bem como no arranjo organizacional entre os cristãos do primeiro século, refletem e magnificam este aspecto organizacional da Bíblia. No seu conteúdo, este livro dos livros revela o passado, explica o presente e prediz o futuro. Estes são assuntos de que somente aquele que conhece o fim desde o princípio poderia ser o autor. Podemos ver em Isaías 46:10. Iniciando pelo princípio, vou falar da citação do céu e da terra. A Bíblia fornece então um amplo relato dos eventos que prepararam a terra para a habitação do homem. Daí revela-se a explicação verdadeiramente científica da origem do homem, que,
A vida provém somente de um dador da vida, fatos que somente o Criador, agora no papel de autor, poderia explicar. Podemos ver isso em Gênesis 1, 26 a 28 e em 2, 7. Junto com o relato de por que os homens morrem, introduziu-se o tema dominante que permeia a Bíblia inteira. Este tema, a vindicação da soberania de Jeová e o derradeiro cumprimento do seu propósito para com a terra, por meio do seu reino sob Cristo, a semente prometida. Estava envolvido na primeira profecia a respeito do descendente, em hebreu literalmente semente, da mulher. Podemos ver em Gênesis 3,15. Passaram-se mais de 2000 anos antes de se mencionar de novo esta promessa de uma semente. Deus dizendo a Abraão: todas as nações da terra hão de abençoar si mesmas por meio do teu descendente, a semente. Podemos ver em Gênesis 22:18. Mais de 800 anos depois, deu-se renovada garantia ao rei Davi, descendente de Abraão, e, com a passagem de mais tempo, os profetas de Jeová mantiveram fulgurantemente acesa esta chama de esperança. Podemos ver em 2 Samuel 7, 12 e 16, em Isaías 9, 6 e 7. Mais de 1000 anos depois de Davi e 4000 anos após a profecia original no Éden, surgiu o próprio descendente, a semente prometido, Jesus Cristo, o herdeiro legal do trono de Davi, seu pai. Podemos ver isso em Lucas 1, 31 a 33, em Gálatas 3:16. Ferido na morte pela semente terrestre da serpente, este Filho do Altíssimo proveu o preço do resgate para os direitos de vida perdidos pela descendência de Adão, fornecendo assim o único meio pelo qual a humanidade pode obter a vida eterna. Ele foi então elevado ao alto para ali guardar o tempo designado de lançar para baixo à terra a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, para este finalmente ser destruído para sempre. Assim, o magnífico tema anunciado em Gênesis e desenvolvido e ampliado no restante da Bíblia, é nos capítulos finais de Revelação levado a um glorioso clímax, à medida que o grandioso propósito de Jeová, por meio do seu reino, é tornado evidente. Podemos ver em Revelação 11:15, 12, 1 a 12, 17, 19, 11 a 16, 20, 1 a 3, 7 a 10 e 21, 1 a 5 e 22, 3 a 5. Este reino sob Cristo, a semente prometida, é o meio pelo qual se realizará a vindicação do nome de Jeová. Levando avante este tema, a Bíblia magnifica o nome pessoal de Deus de forma mais ampla do que qualquer outro livro. Este nome ocorre 6.973 vezes na parte das escrituras hebraicas da tradução do Novo Mundo. Isto
em adição ao uso da forma abreviada JAH, J-A-H. E há as dezenas de casos onde se combina de modo a formar outros nomes, tais como Jeosué, que significa Jeová é a salvação. Podemos ver em Jeová a importância do nome. Nós não saberíamos o nome do Criador, nem a grande questão suscitada pela rebelião edêmica que envolve este nome, nem o propósito de Deus de santificar e de vindicar este nome perante toda a criação, se essas coisas não estivessem reveladas na Bíblia. Nesta biblioteca de 66 livrinhos, o tema do reino e o nome de Jeová estão intimamente entrelaçados com informações sobre muitos assuntos. Suas referências a campos de conhecimento, tais como agricultura, arquitetura, astronomia, comércio, engenharia, etnologia, filologia, governo, guerra, tática, higiene, música, poesia e química, são apenas incidentais ao desenvolvimento do tema, não são como uma tese. Todavia, ela contém verdadeiro tesouro de informações para os arqueólogos e os paleógrafos. Como obra histórica exata que penetra profundamente no passado, a Bíblia ultrapassa em muito todos os demais livros. No entanto, tem muito mais valor no campo das profecias, predizendo da forma como faz o futuro, o qual apenas o Rei da Eternidade pode revelar com exatidão. A marcha das potências mundiais, no decorrer dos séculos, até mesmo a ascensão e a extinção final das instituições odiernas, foi profeticamente relatada nas profecias de longo alcance da Bíblia. A palavra da verdade de Deus, de forma muito prática, liberta os homens da ignorância, das superstições, das filosofias humanas e das tradições insensatas dos homens. Podemos ver isso em João 8,32. A palavra de Deus é viva e exerce poder. Podemos ver isso em Hebreus 4,12. Sem a Bíblia, não conheceríamos a Jeová, não conheceríamos os benefícios maravilhosos advindos do sacrifício resgatador de Cristo e não entenderíamos os requisitos que precisam ser satisfeitos para obtermos a vida eterna no justo reino de Deus ou sob ele. A Bíblia é um livro muito prático, também em outros sentidos, pois provê conselho sadio para os cristãos sobre como viver agora, como realizar seu ministério e como sobreviver a este sistema de coisas anti-Deus, que só busca os prazeres. Ordena-se aos cristãos que cessem de ser modelados segundo este sistema de coisas, por transformarem a mente, deixando o modo de pensar mundano, e eles podem fazer isso por ter a mesma atitude mental, humilde, que houve também em Cristo Jesus. E por se despojarem da velha personalidade e se revestirem da nova,
Podemos ver isso em Romanos 12:2, Filipenses 2:5-8, Efésios 4:23-24, Colossenses 3:5-10. Isto significa demonstrar os frutos do Espírito de Deus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio, assuntos sobre os quais há muita coisa escrita em toda a Bíblia. Podemos ver também em Gálatas 5:22, 23, Colossenses 3:12-14. Sobre a autenticidade, a veracidade da Bíblia tem sido atacada de muitos lados, mas nenhum desses esforços de modo algum tem minado ou enfraquecido a posição dela. História bíblica, Sir Isaac Newton disse certa vez: encontro na Bíblia mais indícios indisputáveis de autenticidade do que em qualquer história profana. Foi o Isaac Newton que falou isso, o grande cientista. Isso está em duas apologias. E também em D.R. Watson, em Londres, 1820, página 57, sua integridade para com a verdade mostra-se sólida em qualquer ponto que possa ser testada. Sua história é exata e se pode confiar nela. Por exemplo, o que ela diz sobre a queda de Babilônia diante dos medos e dos persas não pode ser refutado com êxito. Podemos ver isso em Jeremias 51, 11, 12, 28, Daniel 5, 28. Tampouco pode o que ela diz sobre pessoas tais como o babilônio Nabucodonosor. Podemos ver isso em Jeremias 27, 20 e Daniel 1, 1. O egípcio rei Sisac. Podemos ver isso em 1 Reis 14, 25, 2 Crônica 12, 2. Os assírios Tiglat-Pileser III e Senaqueribe. Podemos ver isso em 2 Reis 15, 29, 16, 7 e 18, 13. Os imperadores romanos Augusto, Tibério e Cláudio. Podemos ver isso em Lucas 2:1, 3:1, Atos 18:2. Romanos tais como Pilatos, Félix e Festo. Podemos ver isso em Atos 4:27, 23, 26, 24 e 27. Nem o que ela diz sobre o templo de Artemis em Éfeso e sobre o Aerópago em Atenas. Podemos ver isso em Atos 19, 35, em 17, 19 a 34. O que a Bíblia diz sobre estes e outros lugares, pessoas ou eventos, é historicamente exato em todos os pormenores. Isso podemos ver atestado pela arqueologia. Raças e línguas. O que a Bíblia diz sobre raças e línguas da humanidade também é veraz. Todos os povos, sem considerar estatura, cultura, cor ou língua, são membros de uma só família humana. A divisão tripartida da família humana em raças jafética, camítica e semítica, todos descendentes de Adão por meio de Noé, não pode ser refutada com êxito. Podemos ver em Gênesis 9, 18, 19, Atos 17 e 26. Disse Henry Haleson: se nos guiássemos pela mera inserção das veredas linguísticas e de modo independente de toda referência ao registro bíblico,
Deveríamos ainda ser levados a nos fixar nas planícies de Sinear como foco de onde radiaram as várias linhas. Está confirmado isso em as evidências históricas da verdade e dos registros das Escrituras. E podemos comprovar em Gênesis 11, 2 a 9. Qualidade prática. Os ensinos, os exemplos e as doutrinas da Bíblia são muito práticos para o homem moderno. Os princípios justos e as elevadas normas de moral contidos neste livro destacam-no acima de todos os outros livros. A Bíblia não somente responde a importantes perguntas, mas oferece também muitas sugestões práticas, as quais, se fossem seguidas, melhorariam em muito a saúde física e mental da população da Terra. A Bíblia estabelece princípios do que é certo e do que é errado, que servem de guia para transações comerciais justas. Podemos ver em Mateus 7,12, Levítico 19, 35, 36, em Provérbios 20, 10, 22, 22 e 23. Diligência, em Efésios 4, 28, Colossenses 3, 23, 1 Timóteo 4, 11, 12, 2 Timóteo em 3, 10 a 12. Conduta moral pura. Podemos ver em Gálatas 5, 19 a 23, em 1 Timóteo 4, 3 a 8, em Êxodo 20, 14 a 17, em Levítico 20, 10 a 16. Associações edificantes. Podemos ver em 1 Coríntios 15, 33, em Hebreus 10, 24, 25, em Provérbios 5, 3 a 11 e em 13, 20. Boas relações familiares. Podemos ver em Efésios 5, 21 a 33, 6, 1 a 4, em Colossenses 3, 18 a 21, Deuteronômio 6, 4 a 9 e em Provérbios 13, 24. Conforme disse certa vez o famoso educador William Lyon Phillips, creio que o conhecimento da Bíblia sem um curso universitário é mais valioso do que um curso universitário sem a Bíblia. Adams escreveu a respeito da Bíblia: dentre todos os livros do mundo, ela é o que mais contribui para tornar os homens bons, sábios e felizes. Cartas de John King Adams ao seu filho, em 1849, página 9. Exatidão científica. No que se refere à exatidão científica, a Bíblia não fica para trás. Quer descreva a ordem progressiva da preparação da terra para ser habitada por humanos, podemos ver em Gênesis 1 a 31, fale da terra como sendo esférica, fala da terra como sendo esférica e suspensa sobre o nada. Podemos ver em Jó 26, 7, Isaías 40, 22. Classifique a lebre como ruminante. Classifica a lebre como ruminante. Podemos ver em Levítico 11, 6. E quer declare que a alma da carne está no sangue. Podemos ver isso em Levítico 17, 11 a 14. A Bíblia é cientificamente correta. Culturas e costumes. No que se refere a pontos relacionados com culturas e costumes, de modo algum, a Bíblia está errada.
Em questões políticas, a Bíblia sempre menciona o governante pelo título correto que ele tinha na época da escrita. Por exemplo, Herodes Antipas e Lisânias são chamados de governantes distritais, os tetrarcas. Herodes Agripa II, de rei, e Gálio de procônsul. Podemos ver em Lucas 3, 1, Atos 25, 13, 18, 12. Procissões triunfais de exércitos vitoriosos, junto com seus cativos, eram comuns nos tempos romanos. Podemos ver 2 Coríntios 2,14. A hospitalidade para com estranhos, o modo de vida oriental, a maneira de comprar propriedade, processos jurídicos em fazer contratos e a prática da circuncisão entre os hebreus e outros povos são mencionados na Bíblia. E em todos esses pormenores, a Bíblia é exata. Podemos ver isso em Gênesis 18, 1 a 8, 23, 7 a 18, 17, 10 a 14 e em Jeremias 9, 25, 26. Candura. Os escritores da Bíblia mostraram uma candura que não se encontra entre outros escritores antigos. Desde o começo, Moisés relatou francamente os seus próprios pecados, bem como os pecados e erros do seu povo, praxe seguida por outros escritores hebreus. Podemos ver isso em Êxodo 14, 11, 12, 32, 1 a 6. Podemos ver em Números 14, 1 a 9. Em 29 a 12. Podemos ver em 27, 12 a 14 e Deuteronômio 4, 21. Os pecados de grandes personagens, tais como Davi e Salomão, não foram encobertos, mas foram relatados. Podemos ver isso em 2 Samuel 11, 2 a 27 e em 1 Reis 11, 1 a 13. Jonas contou a sua própria desobediência. Podemos ver isso em Jonas 1, 1 a 3 e 4, 11. Os outros profetas igualmente demonstraram esta mesma qualidade franca e cândida. Escritores das escrituras gregas cristãs mostraram a mesma consideração pelo relato verídico como a demonstrada nas escrituras hebraicas. Paulo fala sobre o seu anterior proceder pecaminoso na vida, sobre Marcos não perseverar na obra missionária, e também se relata os erros do apóstolo Pedro, em Atos 22, 19, 20, em 15, 37 a 39, e podemos ver também em Gálatas 2, 11 a 14. Tal relato franco e aberto aumenta a confiança na afirmação da Bíblia de ser honesta e veraz. Integridade. Os fatos atestam a integridade da Bíblia. A narrativa bíblica está inseparavelmente entrelaçada com a história dos tempos. Fornece instruções francas e verídicas na maneira mais simples. O sincero fervor e fidelidade de seus escritores, seu ardente zelo pela verdade e seu meticuloso esforço de manter a exatidão nos pormenores são o que esperaríamos da palavra da verdade de Deus. Podemos ver em João 17, 17. Profecias. Se houver um ponto único que por si só prova que a Bíblia é a inspirada palavra de Jeová, este é o das profecias. Há na Bíblia dezenas de profecias de longo alcance que já se cumpriram. Pode-se ver uma lista parcial delas no livro Toda Escritura é inspirada por Deus e proveitosa.
páginas 337 a 337. Preservação. Atualmente, não se sabe da existência de nenhum dos escritos originais das Escrituras Sagradas, infelizmente. Sobre a preservação, estou repetindo, atualmente não se sabe da existência de nenhum dos escritos originais das Escrituras Sagradas. Jeová, porém, cuidou de que se fizessem cópias para substituir os originais envelhecidos. Também a partir do exílio babilônico e depois, com o aumento de muitas comunidades judaicas fora da Palestina, houve crescente demanda de cópia das Escrituras. Essa demanda foi satisfeita por copistas profissionais, que fizeram esforços extraordinários para atingir a exatidão dos seus manuscritos. Esdras era exatamente tal homem, copista destro da lei de Moisés, dada por Jeová, o Deus de Israel. Podemos ver isso em Esdras 7:6. Durante centenas de anos, continuaram a ser feitas cópias à mão das Escrituras, período em que a Bíblia foi ampliada com a adição das escrituras gregas cristãs. Também apareceram em outras línguas traduções ou versões desses escritos sagrados. De fato, as escrituras hebraicas têm a honra de ser o primeiro livro de destaque traduzido para outra língua. Existem hoje milhares de tais manuscritos e versões da Bíblia. Podemos ver em manuscritos da Bíblia versões. A primeira Bíblia impressa, a Bíblia de Gutenberg, saiu do Prelô em 1456. Atualmente, a distribuição da Bíblia, inteira ou em parte, já atingiu mais de 2 bilhões de exemplares em mais de 1.800 línguas. Mas isso não foi conseguido sem grande oposição de muitos lados. De fato, a Bíblia tem tido mais inimigos do que qualquer outro livro. Papas e concílios até mesmo proibiram a leitura da Bíblia sob a pena de excomunhão. Milhares de amantes da Bíblia perderam a vida e milhares de exemplares da Bíblia foram entregues às chamas. Uma das vítimas na luta da Bíblia para sobreviver foi o tradutor William Tyndale, que certa vez declarou no debate com um clérigo: se Deus me poupar a vida, farei com que, antes de se passarem muitos anos, o rapaz que maneja o arado saiba mais sobre as Escrituras do que tu sabes. Atos e Monumentos, de John Fox, Londres, 1563, página 514. Todo crédito e agradecimento pela sobrevivência da Bíblia em face de tal oposição violenta cabe a Jeová, o preservador da sua palavra. Este fato dá sentido adicional à citação do apóstolo Pedro, tirada do profeta Isaías: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva se resseca e a flor cai, mas a declaração de Jeová permanece para sempre. Podemos ver isso em 1 Pedro 1, 24, 25, Isaías 40, 6 a 8. Portanto, faremos bem em prestar atenção a ela como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Neste século XXI, 2 Pedro 1,19, Salmo 119, 105. O homem cujo agrado é na lei de Jeová, e na sua lei ele lê dia e noite em voz baixa.
e que coloca em prática as coisas que lê é o que prospera e é feliz. Podemos ver isso em Salmo 1 e 2, em Josué 1, 8. Para ele as leis, as advertências, as ordens, os mandamentos e as decisões judiciais de Jeová, contidos na Bíblia, são mais doces do que mel. São mais doces do que o mel, e a sabedoria derivada destes é mais desejável do que o ouro. Sim, mais do que muito ouro refinado, porque significa a sua própria vida. Podemos ver isso em Salmos 19, 7 a 10, em Provérbios 3, 13, 16 a 18. Podemos ver no cânon da Bíblia também. Neste momento, depois de fazer uma explanação maravilhosa a respeito dos escritos, das escrituras hebraicas e das escrituras gregas, da autoria inspirada de mais de 40 escritores espalhados por várias partes do planeta durante 1600 anos, de seus dias até hoje. Apesar de toda a perseguição, de toda a maldade humana, com seu poder nefando, apesar de terem desaparecido com os originais das escritas sagradas, Jeová e o seu Filho, o Messias, fizeram com que chegassem aos nossos dias atuais, o século XXI, estes escritos compilados das Escrituras em forma de um só livro que foi denominado Bíblia, um conjunto, como dissemos, de 26 livros, ou de 66 livros, destes quais são 37 das escrituras hebraicas e 29 das escrituras gregas. Podemos agradecer piamente ao Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Essa dádiva milenar, fecunda, que é acessível a cada um de nós. Que tenhamos cultura ou não, sejamos instruídos ou não, tenhamos olhos para ver, ou que sejamos mudos ou cegos, todos serão alcançados pela palavra do nosso Criador e do nosso Salvador Messias, sem o qual poderemos chegar à salvação e à vida eterna aqui nesse orbe terreno, neste planeta maravilhoso, planeta das águas, chamado Terra. E para eu encerrar, feliz por poder, até esse momento, fazer a leitura deste maravilhoso documento, que talvez sirva de iluminação à mente, à alma e ao coração de cada um dos que veem este vídeo, que possam se utilizar desses escritos, fazer disso uma profissão de fé, para, através da graça do nosso Pai Eterno, possamos merecer o perdão
de nossos pecados pela sua misericórdia, pois não somos dignos de merecê-lo, pois somos pecadores, mas pelo sacrifício resgatador do seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, ainda temos a esperança que na vinda do Messias estejamos espertos, ou melhor, despertos, para, vigiando, possamos sobreviver a esse sistema iníquo, cheio de maldade, perseguição, de dor, de lágrima, onde vemos uma ganância, um consumismo, uma disputa desenfreada pelo ter, e não se preocupam, na sua grande maioria, com o ser, que é no ser, onde há o grande aprendizado, o aprender a aprender, obedecendo os mandamentos da lei do Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Obedecendo a esses mandamentos, que se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, poderemos então ter a oportunidade de renascermos para a vida eterna. E antes de encerrar, ainda tenho aqui um pouco de alimento espiritual para lhe oferecer, pois eu estou realmente feliz em poder dizer a você, na minha inexperiência, pois não tenho conhecimento de causa da palavra, sou um neófito da palavra, sou um aprendiz dos aprendizes, mas agradeço ao nosso Pai, Jeová, e ao seu Filho, o Messias, a oportunidade de conversar com você. Talvez eu esteja me expondo a críticas, e se assim for, estou preparado para corresponder aos desafios que eu estou assumindo em declarar a palavra do nosso Pai, porque dai de graça o que de graça recebeste, e eu estou recebendo e transmitindo para cada um. Se você me permitir, ainda ouso em me aprofundar um pouco mais para apresentar uma tabela que está escrita na página 361, que diz a tabela dos livros da Bíblia na ordem que foram terminados. Que diz assim: a ordem que os livros da Bíblia foram escritos e onde cada um se situa em relação aos demais é aproximada. Algumas datas e lugares da escrita são incertas. O símbolo A significa antes de, depois, e C, cerca de ou por volta de. Então, nesta tabela, podemos ver, apesar de que você não vai ver a tabela, que eu não tenho como tecnicamente lhe apresentar, mas eu peço a sua concentração para você procurar captar esta informação. E eu vou tentar desdobrar a informação sobre as escrituras hebraicas antes da Era Comum e as escrituras gregas depois da Era Comum. Então, por exemplo, nós temos o livro, o escritor, a data, o tempo terminado abrangido e o lugar da escrita. São estas informações que julgo importante
depois de fazer esta apresentação, no final, apresentar dados dos autores dessas escritas, inspirados pelo nosso Pai, Jeová. O nome do livro, o escritor, a data aproximada, o tempo terminado abrangido e o lugar em que foi escrito. Preste bem atenção. Das escrituras hebraicas, antes da Era Comum, os primeiros livros, começamos por Gênesis. O seu autor foi Moisés e data de 1513 antes da Era Comum até 1657. O lugar da escrita foi o ermo. O ermo é o local de onde o povo de Israel foi retirado pelo poder de Jeová das garras de Faraó, o povo para fazer a travessia do deserto em direção à terra prometida. Então, Moisés, nesta travessia no ermo, escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou melhor dizendo, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Jó, Números e também nas planícies de Moabe escreveu Deuteronômio. Então Gênesis, destacando cada um desses livros, podemos ver que Moisés escreveu Gênesis em 1513, foi no princípio de tudo, que cita sobre a criação. Até 1657, Êxodo, Moisés escreveu em 1512 a 1657, no ermo. Levítico, durante um mês de 1512 ele escreveu o ermo, no ermo, escreveu Levítico. Jó, Moisés escreveu cerca de 1473, aproximadamente mais de 140 anos, entre 1657 e 1473, também no ermo ele escreveu Jó. Números, Moisés escreveu entre 1473 e 1512, do ermo e planícies de Moabe. Deuteronômio, Moisés escreveu 2 meses aproximadamente, escreveu Deuteronômio em 1473, durante 2 meses. Depois vimos outro escritor, Josué, das escrituras hebraicas, cerca de 1450 a 1473, o local foi em Canaã. Juízes foi escrito por Samuel, cerca de 1100 a 1450, foi em Israel. O lugar da escrita foi Israel. Juízes, Ruth, melhor dizendo, Ruth, foi escrito também por Samuel, cerca de 1090, durante 11 anos de governo por juízes.
O local foi Israel. 1 Samuel. O livro 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel foram escritos por Samuel, Gade e Natã. Cerca de 1078 a 1180. 2 Samuel foi escrito cerca de 1040 a 1077 em Israel. Já Cântico de Salomão foi escrito em Jerusalém em cerca de 1020. Foi escrito por Salomão. Nós estamos citando para você os livros do Antigo Testamento das Escrituras Hebraicas. O livro Eclesiastes foi escrito por Salomão, aproximadamente no ano 1000, em Jerusalém. Jonas, vamos ver a seguir. O livro Jonas. Espero que você esteja entendendo. Eu vou citar de forma mais lenta para você poder gravar melhor. Jonas foi escrito, o livro Jonas, por Jonas, cerca de 844. Provavelmente em Jerusalém também. Joel foi escrito por Joel, cerca de 820. Amós foi escrito por Amós, cerca de 804. Foi escrito em Judá. Já Joel foi escrito em Judá também. Vou repetir. Joel foi escrito por Joel, cerca de 820 em Judá. Amós foi escrito por Amós, cerca de 804 em Judá. Oséias foi escrito por Oséias, aproximadamente de 745 a 804, em Samaria, distrito de Jerusalém. Foi escrito em Samaria, distrito de Jerusalém. Isaías foi escrito por Isaías, cerca de 778 a 732, 732 a 778, em Jerusalém. Miqueias foi escrito por Miqueias, cerca de 717 a 777, em Judá e Jerusalém também. Agur. Então, Provérbio foi escrito por Salomão, cerca de 717, em Jerusalém, Agur e Lemuel. Sofonias foi escrito por Sofonias, em 648, em Judá. Naum foi escrito em 632, em Judá. Abacuque foi escrito por Abacuque, cerca de 628, em Judá. São os profetas, né? Quando eu cito, no caso aqui, Jonas, Joel, Amós, Oséias, Naum, Abacuque, Obadias, são os profetas menores, tidos como profetas menores da Bíblia, mas de suma importância as suas escritas. Vou repetir. Obadias foi escrito por Obadias, cerca de 607. Ezequiel foi escrito pelo profeta Ezequiel, cerca de 591 a 613, na Babilônia. 1 e 2 Reis foi escrito por Jeremias, cerca de 580 a 1040, em Judá e Egito. Jeremias também escreveu Jeremias, cerca de 580 a 647,
Judá, Egito também. Já o profeta Daniel, escreveu Daniel cerca de 536 a 618 à época, na Babilônia. O profeta Ageu escreveu Ageu foi em 520, durante 112 dias, em Jerusalém. Já Zacarias, o profeta Zacarias, escreveu o livro Zacarias, cerca de 518 a 520 em Jerusalém. Esther, quem escreveu foi o profeta Mordecai, durante o período de 475 a 493 em Suzã, Elão. Primeira e Segunda Crônicas foi escrito por Esdras, cerca de 460 a 1077 em Jerusalém. Escreveu Primeira Crônicas também e Segunda Crônicas nesse período, né? 537 a 1077. Já Esdras, escreveu Esdras, cerca de 467 a 537 em Jerusalém. Salmos, foi escrito por Davi e outros, cerca de 460. Neemias, o profeta Neemias escreveu Neemias, o livro Neemias, cerca de 443 a 456 em Jerusalém. O profeta Malaquias, que é o último livro das escrituras hebraicas, escrito por Malaquias em 443 em Jerusalém, lugar da escrita. Portanto, nós vimos aí os 37 livros das escrituras hebraicas que foram descritos. Talvez você tenha compreendido essa explanação, mas você pode retornar o vídeo e rever que nós apresentamos cada escritor, o livro que ele escreveu, o tempo aproximado e o lugar da escrita, onde esses livros das escrituras hebraicas foram escritos pelos seus autores, inspirados pela palavra do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles existe, o único Deus verdadeiro. Já nas escrituras gregas cristãs da Era Comum, nós temos apenas 27 livros inspirados, tidos como inspirados, que vamos citar também o livro, o escritor, a data, o tempo abrangido e o lugar da escrita. Mateus, por exemplo, foi escrito pelo apóstolo Mateus, cerca de 41, na Palestina. Isso depois do sacrifício do Messias, né, que ele escreveu esse livro. Que em 33 da Era Comum, Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Rei Eterno, ele foi pendurado no madeiro, né? Em 1 Tessalonicenses foi escrito por Paulo, o escritor foi Paulo, cerca de 50, em Corinto. O lugar foi em Corinto. Em 2 Tessalonicenses também foi Paulo, em 51, cerca de 51, foi escrito em Corinto. E Gálatas, escrito por Paulo também, cerca de 50 a 52 em Corinto ou Antioquia da Síria. 1 Coríntios, escrito por Paulo, cerca de 55 em Éfeso. 2 Coríntios, escrito também pelo apóstolo Paulo, cerca de 55,
da Era Comum, na Macedônia. Romanos foi escrito por Paulo cerca de 56 da Era Comum, em Corinto. Lucas foi escrito por Lucas, ele era médico, cerca de 56 a 58 da Era Comum, em Cesareia. Efésios foi escrito por Paulo cerca de 60 a 61 em Roma. Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo cerca de 60 a 61 em Roma. Filemon, Paulo escreveu cerca de 60 a 61 em Roma. Filipenses também foi Paulo que escreveu cerca de 60 a 61 em Roma. Hebreus também foi escrito pelo apóstolo Paulo cerca de 61 em Roma. Atos foi escrito por Lucas, o médico Lucas, cerca de 61 em Roma. Tiago, apóstolo Tiago, em 62 em Jerusalém. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, em cerca de 60 a 65 da Era Comum, em Roma. 1 Timóteo foi escrito pelo apóstolo Paulo cerca de 61 a 64 em Macedônia. Tito foi escrito também pelo apóstolo Paulo cerca de 61 a 64 da Era Comum em Macedônia. Provavelmente em Macedônia. 1 Pedro foi escrito por Pedro cerca de 62 a 64 na Babilônia. 2 Pedro também foi escrito cerca de 64 na Babilônia. Provavelmente na Babilônia, né? 2 Timóteo foi escrito pelo apóstolo Paulo cerca de 65 na Palestina. Provavelmente na Palestina. E por último, o último livro das escrituras gregas cristãs, dos 27 livros, o último foi Revelação, o Apocalipse, que foi feita pelo apóstolo João, cerca de 96, da ilha de Patmos, em Patmos. Também nós temos outros livros aqui escritos por João, que é João, livro de João, cerca de 98, em Éfeso, escrito em Éfeso ou cercanias. 1 João, 2 João e 3 João são 3 livros escritos por João, cerca de 98 da Era Comum, que foi escrito em Éfeso ou cercanias de Éfeso. Com isso, eu terminei de apresentar para você, permita-lhe chamar você modestamente. Eu também pode me chamar de você. Eu não me apresentei ainda, mas meu nome é José Jackson Cardoso. Eu sou técnico em agropecuária e também sou administrador de empresas, residente em Alagoinhas, Bahia, Brasil. É com muito prazer que eu apresentei essa primeira tabela para vocês. Agora, também me permita apresentar o cânon judaico das Escrituras. É uma outra tabela onde apresenta aqui uma forma diferente da compilação dos livros das Escrituras, e que é importante passar esta informação para você,
que diz o seguinte: cânon judaico das Escrituras, dividido em a lei, que vem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vem os profetas. Depois vem os profetas, né? No cânon das Escrituras. No cânon judaico das Escrituras tem essa divisão: primeira lei, que eu citei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é tido como Pentateuco, né? Depois vem os profetas pela ordem, no caso, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, depois vem Isaías, depois vem Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Temos também no cânon judaico das Escrituras os escritos agiógrafos, os Salmos, né? Depois vem os Provérbios, depois vem Jó e o Cântico de Salomão. Depois vem Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e, por último, no 24º lugar, a 1ª e 2ª Crônica. Então, a diferença aqui que nós podemos observar é que no cânon judaico das Escrituras, no máximo foram incluídos 24 livros inspirados das Escrituras hebraicas. Das Escrituras hebraicas. Ok? Portanto, está apresentado neste primeiro momento essa primeira parte da apresentação desse vídeo, em que eu apresentei um documento das escrituras hebraicas e das escrituras gregas, e na última tabela um resumo do cânon judaico das escrituras, esta tabela contendo 24 livros escritos, onde no próximo vídeo eu prometo apresentar o cânon para os senhores. É importante que tenhamos conhecimento. Além do conhecimento, procuremos ter o discernimento da palavra do nosso Pai e da palavra do Filho, o nosso Salvador. Eu falei no vídeo da introdução das Escrituras dos assuntos espirituais das Escrituras. Eu falei que a Bíblia contém as Escrituras sagradas, mas que ela não era a Escritura sagrada, porque, como os senhores viram durante a nossa apresentação, que os manuscritos, os escritos, os cuneiformes, os códices foram desaparecidos, os originais. Infelizmente, nós não temos acesso
em pleno século XXI, ao que o nosso Pai eterno deixou para conhecimento de toda a humanidade, da exatidão do que ele deixou, como ele transmitiu a cada profeta inspirado a sua escrita original. Ele a fez e o homem deturpou, adulterou muita coisa através de cópias além dos séculos, e que nós não temos ainda. Talvez algum dia possamos até ter acesso, porque quem deu fim as escondeu. Estes achados seculares um dia dará conta para a humanidade, um dia. Eu tenho certeza absoluta, como eu estou falando com você, que o nosso Pai Jeová deixou escrito será conhecido como foi revelado. Mas é suficiente este alimento através da Bíblia, que é um livro ímpar, como nós falamos. É um livro ímpar. É um livro que deve ser respeitado. Deve ser seguido. Deve ser lido, relido várias e várias vezes, porque é a lâmpada e luz para os seus pés e o caminho de cada um. Está escrito que esta palavra chegará a todas as partes do globo terrestre. E ela está chegando. Está se cumprindo o que foi determinado pelo nosso Pai Jeová. Amém? Eu espero ter cumprido com o meu papel. Aqui eu estou falando em nome do Batalhão GGC, em homenagem ao meu pai, que é falecido, Galdino Gonçalves da Silva, e a minha mãe, Maurília Lopes da Silva. Meu nome é José Jackson Cardoso, mas eu sou filho legítimo deles. Foi um erro de registro, na época do registro em cartório. Portanto, meu nome é José Jackson e nós temos o Batalhão GGC, que é uma homenagem que nós fazemos ao meu falecido pai e à matriarca, minha mãe, Maurília Lopes da Silva, que seu nome de solteira era Maurília Lopes Cardoso. Depois, casada civilmente, passou a chamar-se Maurília Lopes da Silva. E como meu pai teve 25 filhos através de 2 esposas concebidas, a primeira faleceu e ele casou com minha mãe. Eu sou o segundo filho, o primeiro foi mulher e logo depois eu sou o segundo filho, sou o primeiro homem da segunda esposa do meu pai. Portanto, nós éramos 25, mas restam 15 vivos, graças ao Pai Todo-Poderoso, todos vivos e somos bem unidos, graças a Deus. E eu gostaria de dedicar esse trabalho a meu pai, em memória a ele que morreu, falecido em 2004. Estamos, portanto, em 2014, no mês de dezembro.
foi o mês em que ele faleceu, no dia 24 de dezembro de 2014. Mas a sua memória, o seu exemplo, deixou em meu coração, gravado na minha alma, de que devemos ser justos, amar o próximo e a Deus. E aqui está esse boné. Talvez dê para você ler. Batalhão GGC, Euclides da Cunha, Bahia, Brasil. Está a foto de meu pai e de minha mãe e da minha esposa, atual esposa. Portanto, estou feliz em poder, neste momento, encerrar esse trabalho, agradecido ao Todo-Poderoso e ao seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, que me deu a paz de espírito e a oportunidade de dizer a você que a Bíblia é o maior livro conhecido pelo homem. As Escrituras Sagradas é a revelação de Deus para nós, de seu Filho e de seus propósitos, que serão todos alcançados. Tudo o que foi revelado está sendo realizado. Tudo o que foi profetizado, escrito, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Está próximo da chegada do Messias, da sua vinda, a sua segunda vinda, que a primeira ele veio em carne, e ele virá em espírito para libertar aqueles que são fiéis aos princípios, aos mandamentos e à lei. Portanto, um bom dia para todos, uma semana cheia de realizações. É dedicado também a cada membro do Batalhão GGC, aos familiares, aos amigos honoríficos do batalhão, aos coordenadores do Batalhão GGC, que não tem nada a ver com a corporação da Polícia Militar. É simbolicamente um batalhão em que nós estamos pregando os bons princípios do bom viver, em paz, em harmonia. Levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício é o nosso lema. Queremos que a felicidade bata na sua porta, mas junto com ela, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová, adentre o seu coração. E o seu Filho, o Messias, está batendo para que você abra, que ele quer entrar e quer lhe conduzir para a vida eterna, inclusive a mim também. Ok? Muito obrigado e até a próxima gravação.